Bom, pessoal, dando continuidade ao que a gente tinha falado na última aula, só reforçando a questão de célula, né? Célula é o quê? A interseção entre uma linha e uma coluna, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, eu tenho lá, tô parado com o meu mouse aqui entre na célula A3, né? Coluna A e linha 3, tá? Então, como é que a gente faz para editar dentro de uma célula? A gente para com o mouse em cima dela, digita alguma coisa, né? Quando eu der Enter, automaticamente aquele valor vai ficar ali dentro da célula. Se eu estou digitando algum valor e eu não quero que que esse valor seja computado para ficar dentro da célula, eu pressiono ESC e ele sai, tá? Ele é removido, então o valor não é computado. Tá ok? Bom, então essas são algumas questõezinhas de edição. Como que a gente faz para fazer seleções dentro Eu quero selecionar um conjunto de valores, por exemplo, né? Em alguns momentos isso é necessário. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar o botão do mouse e arrastar, né? E daí eu estou selecionando aquele conjunto de células. Em alguns momentos isso é bem importante que a gente saiba fazer, né? Não é nada de complicado. Mas, por exemplo, eu quero criar uma seleção com um conjunto de células não adjacentes. Como é que eu vou fazer? Olha só, vou colocar aqui. Faz de conta que eu quero selecionar esses valores aqui, ó. Quero fazer essa seleção aqui de três conjuntos não adjacentes de valores. Então, selecionei o primeiro conjunto. Agora eu vou pressionar a tecla Ctrl e de novo com o mouse vou pressionar o mouse e arrastar. Agora pressiono Ctrl de novo e arrasto esse conjunto, tá? Então, eu criei 3 seleções, né, de conjunto de dados não adjacentes. Tá certo, pessoal? Tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade e vamos falar de operações aritméticas, tá? Vou selecionar tudo, apagar aqui. Bom, eu vou colocar aqui o número 10, número 5. Se, por exemplo, fazer a soma de 10 mais 5, vamos tentar. 10 mais 5, pressionei Enter. Mas não somou. Por que ele não somou? Bom, porque no Calc, qualquer operação que a gente queira que seja realizada, operação aritmética, eu tenho que colocar o sinal de igual na frente. Então, eu vou colocar igual 10 mais 5. Dou Enter e automaticamente ele vai fazer o cálculo, tá? Então, assim, para todas as operações aritméticas, a gente vai fazer a mesma coisa. Se eu quiser agora fazer uma subtração, por exemplo, né? Igual 10 menos 5. Certo? Vou agora fazer uma operação de multiplicação. 10 vezes 5. Pressionei Enter, ele calculou. Agora eu vou fazer a operação, sei lá, de divisão. 100 dividido por 2. Vou pressionar Enter e ele fez. Existe também um operador, né? Esses são os 4 operadores aritméticos. Eu vou deixar junto com esse material uma apresentaçãozinha, pessoal, só para reforçar essas coisas, tá? Quais são as operadores aritméticos que a gente vai utilizar. Isso vai estar anexado aqui, junto com a questão do vídeo aqui, tá? Então, olha só. Eu vou colocar agora esse operador aqui. 10, eu quero fazer uma potência, né? Quero levar 10 ao quadrado. O que eu vou fazer? 10, vou apertar o acento circunflexo aqui, ó. Dou um espacinho para ele aparecer, elevado ao quadrado. Isso aqui é 10 elevado na potência 2. Quando eu pressionar o Enter, vai acontecer o quê? Vai aparecer o número 100, tá? Então, assim que a gente tem, né, os nossos principais operadores, são eles, tá certo? Mas aí, pessoal, uma coisa importante. Eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, né? Eu vou querer calcular a média entre 2 valores. Eu vou calcular, por exemplo, a média 10 mais 4, né? Eu quero a média entre 10 e 4. Então, como é que se calcula a média? É 10 mais 4 dividido por 2. Não é assim que se calcula a média? Então, a média entre 10 e 4 é 7, tá?
Média aritmética. Então, vou fazer 10 mais 4 dividido por 2. Vamos lá. Ó, tá aqui o meu cálculo. Vou dar Enter agora. Meu Deus, não deu. Por que que não deu? Por que que tá errado aqui? Tá errado, olha só. Vou entrar aqui dentro. Olha só, o que que aconteceu? Gente, o Calc, ele segue o quê? A questão de precedência de operadores. Olha só, quando eu estou fazendo isso daqui, ele vai fazer, ele entendeu que ele, né, eu acho que eu fiz certo, mas a gente não fez, não pensou de forma correta. Ele obedece às mesmas regras da matemática. O que que aconteceu? Ele fez primeiro a divisão do 4 por 2 e depois somou o resultado, que é 2, com o valor 10. Então, ficou 12. Então, se eu quero mudar a ordem de precedência dos operadores aritméticos, eu tenho que usar o quê? O parênteses, ó. Eu vou parentizar. Então, agora, ele vai primeiro fazer a soma do 10 mais 4 e depois ele vai dividir por 2. Então, a gente vai obter a média aritmética de forma correta, tá? Então, vocês não se esqueçam, isso aí vai estar na apresentação que eu vou deixar para vocês, né? Só como o material que eu acho que é bom vocês darem uma olhadinha, mas a gente tem que obedecer a questão da precedência de operadores, tomar esse tipo de cuidado quando for fazer algum cálculo, tá ok? Tá? Então, vamos lá, vamos adiante e... Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter, ok? Bom, vou apagar isso daqui tudo e vamos fazer... é que eu tenho umas coisinhas aqui, eu vou deixar por enquanto só pra gente raciocinar uma coisa. Olha aqui, ó. Que eu fiz uma operação, né? Aqui fiz outra. E aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho esses dois valores aqui. O valor 10 e o valor 5. Esse aqui eu vou deletar, que agora eu não quero me preocupar com ele. Então, a gente tem o 10 e o 5, tá? Aqui eu fiz, né? A soma de 10, olha ali, ó, ele tá mostrando minha fórmula, 10 mais 5, 15. Então tá. Agora eu vou fazer outra coisa. Olha a diferença, eu quero que vocês entendam a diferença. Aqui eu vou pegar, em que célula tá o valor 10? Tá na célula B4. Tá? Vou digitar aqui, B4. E vou somar com o conteúdo da célula C4, mais C4. Vou dar Enter agora. O que que ele deu de resultado pra gente? 15. Mas é igualzinho esse daqui? Igual é, né? Porque a gente está somando os mesmos valores. Agora, olhem a diferença. Agora eu vou trocar o valor dessa célula B4. Eu vou colocar 20. E vou pressionar Enter. Quando a gente pressiona Enter, é que, né, o valor está oficialmente dentro da célula. Então, quando eu pressiono Enter, automaticamente, né, olha o que vai acontecer. Mudou. O que mudou? Aqui mudou alguma coisa? Não. Aqui mudou? Mudou sim. Olha a diferença, pessoal. Aqui eu estou pegando simplesmente dois valores e somando quaisquer. Aqui eu estou pegando o conteúdo dessas duas células, da célula B4 e da célula C4, e estou usando em uma outra célula. Estou fazendo um cálculo, né, que depende dessas outras duas células. Então, isso que é a graça, né, de uma planilha de cálculo e a utilidade, a real utilidade dela, é a gente poder usar, né, outras células, ou seja, eu vou pegar valores de outras células e vou fazer novos cálculos. Essa é a grande utilidade de uma planilha. E é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? Isso daqui que a gente tinha visto era para vocês entenderem quais são os principais operadores. Mas essa é geralmente a forma que a gente vai fazer os nossos cálculos dentro de uma planilha, tá? Então, isso é o básico, e daqui para frente agora a gente vai ver algumas coisinhas mais avançadas, tá? Então, até nosso próximo vídeo.